Você falou que você juntou uma boa grana ali, só que você era um cara oficial da militar, não tinha um baita salário nem nada. Como que você conseguiu juntar uma grana alta assim, mesmo sem ser um youtuber famoso e tal? Porque você juntou uma grana boa, né? Você falou Sim, com uns 800 e poucos mil? sim, 800, eu travo em 880 porque varia sempre, né? Aham. Mas Mas foi, é foi o com valor que investimento, eu me foi com recordo. trabalho, foi com simplicidade? Qual que foi o segredo? Você já era um cara casado, Sim. vivia rodando, não era uma vida fácil, né? Não, a gente economizava muito, por exemplo, né? Há vários fatores por trás, mas um dos principais, economia, de fato. Uhum. Quando eu estava na academia militar, eu ganhava, no final da academia militar, R$ 1.000. E aí, quando você formava, do dia pra noite, dezembro eu ganhava 1.000, em janeiro eu começava a ganhar, na minha época, 4.500. Nossa, que aumento, hein? E aí a Tá. gente brincava, né? Pô, do nada você tá rico. Hum. A vontade que dava era de sacar tudo em nota de 2 e jogar pro alto, assim, Eu comemorando, né? mereço, né? E eu pensei, bom, se eu vivia até ontem, literalmente, com R$ 1.000, agora eu vou ter custos maiores? Eu vou comprar um carro, eu vou ter custo com carro, eu vou ter que morar, né, num apartamento, eu vou ter custo com isso. Aí, para ter menos custo, eu dividi apartamento com 2 amigos meus em Jundiaí, foi o primeiro lugar onde eu fui servir. Mas eu acho que eu consigo viver com 3.000. Então, eu já vou conseguir investir 1.500 de cara. E eu sempre Uhum. fiz isso. Eu considerava que mais ou menos uns 30% do que eu ganhava não eram meus. Tá. Eles eram da versão do Bruno do futuro, É. depois que eu estivesse fora do exército. Porque eu tinha colocado essa meta de que, olha, com 30 eu quero estar milionário, quero estar fazendo outra coisa, de venda de investimento. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria ter liberdade para fazer alguma coisa nova. Tá. Então, o primeiro ponto foi esse, bastante economia desde o início. O segundo ponto é que, como militar, eu tinha um plano de carreira muito bem definido. Eu não tinha mistério quanto a quando eu seria promovido, por exemplo. Uhum. Então, em 6 meses eu fui promovido na verdade, acho que foram 8 meses, promovido a segundo tenente, de aspirante a segundo tenente. O aumento era de uns R$ 500 na época. Eu pensei, bom, do dia pra noite eu ganhei mais R$ 500. Eu preciso desse dinheiro? Não. Então esses R$ 500 eu não vou começar a usar ainda. Aí por mais uns 6 meses eu investia mais 500, ou seja, uns 40% do que eu ganhava. E eu fui fazendo isso em todas as promoções. E tudo que eu ganhava que não era o dinheiro mensal, na minha cabeça era renda extra. Então 13º, eu nunca gastei um 13º. Eles foram todos integralmente investidos. Tá. E aí, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, local de custo de vida alto, eu passei a ter uma opção que eu não tinha tido até então como militar, porque eles dão prioridade para quem é casado para isso. Porque o Exército tem algumas casas chamadas PNRs, que é o Próprio Nacional Residencial, que é uma casa do Exército que ele, entre aspas, aluga para o militar, só que por um custo muito mais baixo. Só que tem fila para entrar em PNR. Só que no Rio de Janeiro tinha alguns PNRs que não tinham fila porque eles estavam muito acabados. Tá. E eu pensei, bom, se eu pegar um acabado e reformar, aí eu posso furar a fila? Aí o coronel que tomava conta disso, ele falou, cara, não tem fila pra isso. Se você quiser entrar e morar naquele todo acabado, pode, mas se quiser reformar é melhor pra você, né? E então eu gastei um dinheirinho com reforma, uns R$ 5.000, porque era um PNR bem pequenininho, e tinha uns 27 metros quadrados, por aí, lá na Vila Militar, e aí eu comecei a morar lá. Eu gastei 5.000, mas o que eu pagava pra morar lá era tipo R$ 400. Bem menos que você gastava. O aluguel da região era uns 1.200, por aí. Sendo que tinha amigo meu que preferia morar na Barra da Tijuca, em bairros mais interessantes, o aluguel era muito mais alto. Então, por isso, eu consegui investir mais dinheiro, porque eu tive economia nas duas principais áreas que eu acho que roubam o dinheiro das pessoas. A primeira delas é a questão de moradia, é uma conta muito alta. Como eu consegui economizar nessa conta, eu tive vantagem. E a segunda delas é carro. Porque quando eu me formei, eu comprei um carro. E eu fiquei com esse mesmo carro durante 6 anos. Tá. Quem entende carro provavelmente vai falar, pô, você fez besteira, era pra ter trocado a cada 2, não sei o quê. Só que eu falei, cara, eu não quero gastar com carro. Até porque eu vi alguns amigos meus, né, o cara formava e ele pegava um Palio. Aí depois ele falava, pô, mas meu sonho é ter um Corolla. Aí o cara economizava, mas não pra investir pro futuro. Ele economizava e investia pra comprar o Corolla. E aí ele ia investindo, 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 uma hora ele trocava o Palio pelo Corolla. Só que agora, ele tinha uma despesa de seguro mais alta, um IPVA mais alto, ele tinha mais cuidado com o carro, então estacionamento ele não queria parar na rua, era mais gasto. Ele gastava um monte de coisa a mais por conta do carro, só que o salário era o mesmo. Tá. Então ele tinha um percentual da renda dele subtraído maior para lidar com aquele problema, né? Aliás, com aquele patrimônio, entre aspas, mas que era um problema, porque custava mais caro. Então eu quis ficar com o meu carro e não tive problema nenhum em ver ele ficando cada vez mais velho. E aí, eu só troquei de carro quando eu fui para Boa Vista. Eu vendi um C3 que eu tinha no Rio e peguei um Renault Clio, que era usado, era um pouquinho mais novo do que o C3, mas ele só tinha 2 portas, tinha ar-condicionado, que lá era muito quente, mas não tinha direção hidráulica.
Eu até brincava que eu tava economizando na Academia, academia, né? E cada vez que eu fazia uma baliza era quase soltar um Hadouken lá do rio, né? Concentrando a energia. Então, a gente abriu mão de muita coisa para economizar, só que aí que tá o ponto. A gente não só economizou, a gente investiu esse dinheiro. Sim. E o Brasil é um país que, se você pega a renda fixa, ela historicamente remunera muito bem, né? E aí, como eu tinha mais ou menos, né, uma disposição geral do meu capital de uns 70% renda fixa, 30% renda variável, a parte de renda fixa sempre rendeu muito bem, a parte de renda variável, como o próprio nome diz, variou. Só que com o passar do tempo eu fui descobrindo o meu estilo de investimento. Logo no comecinho eu pensei, vou fazer day trade. Em um mês eu vi, cara, não tem como fazer day trade. Porque o mercado ele tá aberto na hora que eu trabalho, não dá. Né? E também não vi que eu tinha algum tipo de habilidade particularmente especial para conseguir acertar a direção das ações no intervalo de um dia. Então eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Então o meu mérito foi definir a minha praia cedo. Quando eu tava fazendo alguma coisa e eu via, cara, isso aqui não é para mim, eu largava e simplesmente mudava a chave na minha cabeça e ia para outra. Mas a gente pode colocar que foi um misto de economia, bastante economia, a gente foi muito agressivo nisso. Não viajava para o exterior para local caro, Estados Unidos, por exemplo, só fui depois que eu já tinha bastante dinheiro, ia para Argentina, que era baratinho. Investimento. E aí, no finalzinho, a gente teve 2 fatores que agregaram bastante. Que eles foram no final, mas foram significativos. Um deles foi que a gente começou a fazer eventos de palestra, a gente fez 13 pelo Brasil. E aí, alguns deram certo, alguns deram errado, mas no geral o saldo foi positivo, isso gerou pra gente um dinheiro legal, eu não vou lembrar quanto agora, mas uns 100 e poucos mil assim, de lucro. E o outro foi o Bitcoin, porque eu descobri o Bitcoin muito cedo, em 2014. Eita vida, nem pra contar, né? Ô, Duda, descobri um negócio aqui, né? Caramba. Eu tentei contar pras pessoas. Eu entrei em 2021 só. Eu tentei contar porque eu tinha um blog que a Malu criou pra mim, inclusive, pra falar de investimento. Ela criou no final de 2013. E em 2014 eu descobri o Bitcoin, eu escrevi 2 artigos sobre Bitcoin. Um falando sobre como ganhar de graça na internet e o outro sobre como trocar Bitcoin por dinheiro sem usar corretoras, porque não tinha muita corretora no Brasil. E as que tinham na época, eu não julgava muito confiáveis. E no meu blog eu tinha, sei lá, 100 artigos. Esses 2 foram responsáveis ao longo do tempo por 90% dos acessos. Só que esse artigo onde eu ensinava a ganhar de graça na internet, como é que funcionava? Porque não tem almoço grátis, né? Como é que vão te dar Bitcoin de graça? Bom, o que acontecia é que você ia em sites, que os sites eram cheios de anúncios de patrocinadores, e aí você preenchia um daqueles reCAPTCHAs para provar que era um ser humano. Sei. Isso é interessante, né? A gente está na era da IA, pô, como é que você prova que alguém é humano? É através de sentimentos? É o teste de Turing? Não, é um reCAPTCHA. Aí você prova que alguém é humano. E aí quando o cara preenchia aquilo, ele ganhava uma recompensa em Bitcoin. Mais ou menos aí no começo, uns 1.200 satoshis, né? Satoshi é como se fosse, entre aspas, o centavo do Bitcoin. Quanto que isso valia? Nem 1 centavo de real na época. Só que todo mundo que entrava no site, o site, quando dava uma recompensa para a pessoa, me dava uma recompensa também, porque eu tinha levado a pessoa até lá. Até porque minha recompensa era muito baixinha, era menos de 1 centavo. Só que o Bitcoin, que não valia nada, começou a subir exponencialmente de preço. E no final, eu tinha juntado uns 9 Bitcoins dessa forma. Caramba! 9 Bitcoins pelo preço de hoje, daria mais ou menos uns 5 milhões e 500 mil reais, né? Caramba, que então, se eu não tivesse ido para a internet, eu possivelmente estaria muito bem de vida, só seria anônimo. Não tão bem quanto eu estou hoje, mas estaria remediado, no mínimo, né? Sim, da hora. Caramba, ó, então eu anotei aqui, ó. Você falou, né? Da economia, vocês eram um casal econômico. 2. Muito. Vocês viviam um nível abaixo. Não é porque o salário aumentou que eu vou começar a comprar coisa mais cara. E um importantíssimo que você falou é, não adianta você viver um nível abaixo se não for para você investir o que você não está gastando. Né? Porque tem gente que está vivendo um nível abaixo, mas também não gasta, não faz nada, não multiplica aquela diferença, né? Deixa embaixo do colchão e a inflação come tudo. Né? Sim, e o saber onde você quer chegar. Né? Principalmente enquanto casal, isso é muito importante também, né?